Juliana, começou a gravação, agora é contigo, e ao final, quem quiser fazer algum comentário, colaborar ou fazer alguma pergunta, basta abrir o microfone e fazer o questionamento. Boa palestra. Tá joia. Boa noite, meus irmãos. Muito obrigada pela oportunidade ao Núcleo Assistencial Ramatiz, essa casa que sempre me acolheu. Eu falo, primeiramente, hoje por mim, né? Essa casa maravilhosa, a pessoas dos seus dirigentes, hoje em especial aí com o Alessandro Perin, que está dando todo esse suporte e apoio. Nessa primeira live, com muita honra, eu vou fazer para contribuir com os conteúdos da programação do Núcleo Assistencial. E eu estou muito, muito feliz de falar sobre um assunto que eu venho estudando há algum tempo, e eu vou contar para vocês, né, fazer uma breve apresentação. A maioria das pessoas da casa já me conhecem, meu nome é Juliana, mas eu acredito que nem todos sabem que, num período de tempo de uns 4 anos para cá, eu me formei em psicoterapia holística. É um assunto assim que eu gosto muito, do autoconhecimento. Então, foi uma época na minha vida que eu realmente, o bichinho do autoconhecimento me ficou, e eu fui, então, procurar entender todo um processo por curiosidade, né, sobre a minha vida, sobre tudo que eventos, circunstâncias, situações que vinham aí acontecendo, e eu fiquei com não só curiosidade, mas necessidade, né? Então, o curso de psicoterapia caiu como uma luva, né? Hoje eu posso dizer que eu estou em plena transição de carreira, saindo aí do mundo corporativo, entrando nem de humanas, nem de exatas, mas diretamente das energéticas, né? Esse mundo que nos encanta muito, que é, sim, sem dúvida, a espiritualidade, que nos ancora, que nos lembra, né, qual é a missão que a gente veio, de fato, fazer aqui, por que estamos aqui, né, e é isso que me impulsionou a fazer esse curso há 4 anos atrás, 4 anos e meio atrás, né, e hoje eu posso dizer para vocês que, além de todos os estudos dentro da casa de Ramatiz, né, que na pessoa do Adão, que sempre conduziu tudo isso, e eu participava sempre, quem me influenciou bastante nessa busca, que é onde eu entrei, que é a busca do conhecimento através da mecânica quântica, da física quântica, na pessoa do professor Hélio Couto, né? Então, além de psicoterapeuta, também sou buscadora, estudante, né, do curso de mecânica quântica, sempre regida aí com esse mestre que eu acredito que muita gente conhece, o professor Hélio Couto. Então, eu sou ressoante, né, eu faço a ressonância harmônica, eu estou na 16ª onda, não por me iluminar, por resistência mesmo. Tem gente que faz a primeira onda e já entra aí num processo que já não precisa mais. Eu estou na 16ª, né? Para vocês verem o nível de trabalho que eu dei, para essa nossa espiritualidade, para a própria casa Ramatiz, a Leilinha e o Adão que o diga, mas são pessoas maravilhosas. Bom, então essa é a minha apresentação. Muita gente me conhece, meu nome é Juliana Rodrigues Paes, então sou psicoterapeuta holística, e nesses estudos com o professor Hélio Couto, eu me aprofundei na questão do autoconhecimento, mais necessariamente, baseando aí na minha história, em tudo que eu venho percorrendo, e eu busquei entender como ele nos fez um desafio. Você quer entender de um assunto? Vai profundamente, vai o máximo que você vai chegar num lugar onde algumas coisas desse grande quebra-cabeça vai se formando, né? E o que a gente faz com esse volume de informação? A gente passa para frente, né? E é exatamente essa minha vontade nesse momento.
eu, então, criei um canal no YouTube onde eu tenho o prazer, né, de estar sempre apresentando o meu trabalho, minhas redes sociais, enfim. E aí criei esse canal com a intenção de compartilhar esses estudos, né, que eu venho desenvolvendo. E eu, em determinada situação da minha vida, me foi apresentado duas palavrinhas que eu falei, meu Deus, né? O que é isso, né? Do que se trata, né? Essas duas palavras que me chamaram, assim, de uma forma de pronto, sabe? Divórcio energético. Isso me foi apresentado alguns anos atrás. Eu também tenho um pezinho no xamanismo. Eu consagro a ayahuasca, algumas medicinas da floresta, né? E uma terapeuta falou para mim, olha, para você dar o próximo passo, que era em relação a um relacionamento, ela falou o seguinte, por que você não faz um divórcio energético? Gente, e aquilo ficou na minha cabeça. Eu falei, meu Deus, mas o que é isso, né? Então, eu fui a fundo para entender isso e eu gostaria de colaborar com vocês, falando do que eu tirei, né? Quais são as conclusões que nós chegamos aí depois de 2 anos e meio fazendo downloads intensos, não só de insights, mas de vivência, né? Cada coisa que eu vou falar para vocês aqui é baseado na minha experiência de vida, dos relacionamentos, né? Por que dos relacionamentos? Porque é uma pílula até amarga da gente, eu falo por mim, né? A gente entender isso de início, porque a gente atrai aquilo que a gente é. Se determinadas situações da nossa vida não está de acordo com aquilo que a gente gostaria, a única forma de se mudar é mudar a gente mesmo, né? Então, é algo que o ego não aceita, porque a gente sempre tem a tendência de querer mudar o outro, né? Ou os outros ao redor, né? E esse não é o caminho, né? Então, eu entendi que para a gente se conhecer, a gente precisa, assim, analisar tudo ao nosso redor, tudo que nos diz respeito, porque nunca diz respeito nem ao outro, nem às coisas, nem às situações, e sim, completamente, totalmente ligado ao que nós emanamos, né? E bom saber que nesse meu percurso todo eu cheguei aqui, nessa oportunidade hoje, então, de qualquer forma, eu penso que comigo, tendo essa oportunidade de estar aqui falando para vocês todos, eu, de certa forma, criei isso dentro do meu coração de uma forma genuína, porque a intenção é essa, né? Passar para frente os conhecimentos, não de forma a se exaltar, não é nada disso, mas é uma forma de aquilo que até um palestrante espírita fala, eu sou o único que não tem o direito de sair. Eu estou falando, né? Vocês podem sair da live a qualquer momento, mas eu vou continuar aqui até o fim. Por quê? Tudo que eu falar é a respeito de mim, né? Então, isso é muito interessante e, a princípio, é muito amargo, né? Também, a gente entender essa questão. Mas vamos lá. Então, cheguei à conclusão, eu vou ler com vocês os slides, né? Esse já está no 3º slide, onde o nosso amigo está me ajudando, o Alessandro. Olha só, o autoconhecimento através dos relacionamentos. Quem sou eu, né? Eu sou aquilo que eu atraio, então eu observo ao meu redor e verifico quem são as pessoas às quais eu estou me relacionando e por que elas estão perto de mim, ou seja, porque elas estão no meu campo, as circunstâncias às quais eu estou atraindo, né? Então, aquilo diz respeito à minha energia, ou seja, aquilo que é eletromagnetismo, aquilo que eu estou atraindo para mim, e essa é a proposta desse estudo, né? O autoconhecimento através dos relacionamentos, né? Então, o que estamos atraindo? Essa grande pergunta. O que estamos atraindo através do nosso próprio eletromagnetismo, causando ciclos repetitivos e dolorosos, onde se mudam os personagens, mas a história
é sempre contada da mesma maneira. Isso é muito curioso, porque quantas vezes nós passamos aí por situações que você fala, não, isso nunca mais vai acontecer comigo. Aí você rompe determinados relacionamentos, seja ele de qualquer natureza, tá, pessoal? Eu estou falando de relacionamento geral, família, nossa vida profissional, o nosso círculo de amizade e, sim, os relacionamentos afetivos, né? Então, é muito comum nós até escutarmos essas histórias nessa caminhada toda, compartilhando, a gente sempre ouve essa questão. Puxa, mudei de relacionamento, mudei de ciclo de amizade, mudei de emprego, porém, as circunstâncias continuam a mesma, né? E aí vem uma grande reflexão, que, inclusive, é um dos textos de um dos meus primeiros vídeos, que eu coloquei. Quando entendemos que não somos as experiências, e sim aqueles que passam pelas experiências, que a nossa própria consciência escolhe, com o propósito simplesmente de voltar para casa. Parece até brincadeira isso, né? Entendemos o real significado dos relacionamentos em nossas vidas, e que o outro é somente o personagem que nos ajuda a entender os nossos próprios processos internos, uma vez que todos somos um, vindos de um único lugar, vácuo quântico. Ou seja, Deus, o todo, o universo, né? Cada um tem uma linguagem para estar falando isso. Então, analisando e estudando um pouquinho sobre a física quântica, a gente entende que todos emergimos de um mesmo local, né? E mais para frente a gente vai entender isso com mais clareza, que a gente veio, nós viemos para cá, nesse local, nesse espaço-tempo, para passar pelas experiências, mas nós não somos as experiências. Isso dá um grande alívio. Porque se é uma experiência, ela tem começo, meio e fim, né? Para tudo, seja uma experiência positiva ou seja uma experiência negativa, né? Vamos lá. E aí, como eu falei para vocês, que para, de fato, romper um relacionamento que eu tive, que foi, assim, de forma muito dolorosa, essa terapeuta, então, pela primeira vez, falou para mim dessas duas palavrinhas, divórcio energético. Se você quiser mudar o slide, eu não sei, deixa eu dar uma olhadinha aqui, qual slide, tá? Exato. Vamos lá, continuando aqui. Então, o que é o divórcio energético? O divórcio energético, ele é uma prática de meditação através do Theta Healing, que vai elevando, vai abaixando as ondas cerebrais, de forma que ele vai proporciona acionar o subconsciente para se fazer uma reprogramação mental. Então, ele te abaixa as ondas cerebrais para você reprogramar o seu cérebro. Então, uma situação que você quer modificar, como o nosso cérebro ele tem essa característica da neuroplasticidade, nós conseguimos alterar, sim, as informações que a gente quer e deseja para alcançar determinados objetivos. No caso dos relacionamentos, da gente dar o próximo passo, ou poder se relacionar novamente, ter novamente outras chances na vida profissional, a gente vai entender como que é importante a prática do divórcio energético para toda a área da nossa vida. Então, através de autocomandos, é possível desfazer vínculos sob qualquer tipo de relacionamento, seja positivo ou negativo, né? Existem esses dois tipos de relacionamentos, mas que nós, da mesma forma, tanto positivo quanto negativo, nós temos apego. Então, o que acontece? Então, através do divórcio energético, a gente consegue romper esses laços. Que se queira trabalhar, abrindo espaço para novos relacionamentos, sem o peso energético dos anteriores, onde se ocasionou a desfragmentação de alma, num rompimento doloroso. Então, o que ele quer dizer aqui? Ele quer dizer que toda vez no Theta Healing é algo que se fala muito, que é a respeito da desfragmentação de alma. Ele explica
que toda vez que nós temos um relacionamento que foi doloroso, né, que deixou marcas tanto em nós como na outra parte envolvida, o que acontece? Há uma desfragmentação da nossa alma. São partes de energias nossas que são carregadas com a outra pessoa, assim como a outra pessoa nos deixa. Isso há de infinito, né? Até quando a gente tem essa percepção, né, que nós estamos tendo hoje, por exemplo. Então, às vezes, a gente fala assim, puxa, eu estou me sentindo sobrecarregado, né? Eu estou com uma energia que não é minha. Muitas vezes se trata disso. Por quê? Aí, agora ele vai explicar aqui. A desfragmentação de alma prejudica ambas as partes, tendo em vista que os dois carregam por muito tempo as energias um do outro, retroalimentando através do cordão que é formado pelo emaranhamento quântico das partículas de elétrons, que nunca mais se separam. Mas sabemos que o procedimento realizado em qualquer um dos vetores do spin de um altera imediatamente o spin do outro elétron emaranhado. Daí a importância da limpeza energética, mesmo que somente de uma das partes já alivia a tensão, proporcionando um aumento vibracional do emaranhamento do relacionamento. Pessoal, o que quer dizer isso? Quer dizer que toda vez que nós temos um relacionamento, seja de qualquer nível, tá? Com qualquer pessoa, nós formamos um cordão invisível, que é um cordão daquele relacionamento. Então, isso na física quântica chama de emaranhamento quântico, onde um elétron de um campo se desculpa, se junta com outro elétron de outro campo, né? Essa separação, ela não é possível ser feita. Então, o que acontece nos relacionamentos? Quando esse cordão energético ele está com cargas negativas, dependendo da ruptura, do evento que tem acontecido, né? Seja aí, já como eu falei, qualquer tipo de relacionamento, um ex-patrão, pai, mãe, filha, namorados, maridos, enfim, qualquer tipo de relacionamento. Rompeu. Fiquei chateado, tal. Então, esse cordão, pela mágoa, pelo ressentimento, ele fica se retroalimentando. Ou seja, eu emito uma vibração de mágoa, ressentimento, a outra pessoa também devolve aquilo. E aquilo fica ad infinito, de forma que os dois sentem a sobrecarga energética, né? Só que aí que está a grande providência divina, que sempre é perfeita em tudo. Quando esses elétrons tiveram uma vez esse emaranhamento, tudo que eu fizer com um, automaticamente, em tempo quântico, altera também o outro. Então, quer dizer, se eu mudo o vetor, né, do spin do elétron que está girando para a direita, esse aqui também está, seja em qualquer espaço-tempo. Isso é comprovado pela ciência, tá, pessoal? E aí, se eu altero o vetor desse spin, vamos supor, para girar para a esquerda, automaticamente esse aqui também. Então, olha só como que é importante a gente ter esse conhecimento do divórcio energético, porque se eu elevo a vibração de uma das partes, automaticamente a outra também, né, vai estar sendo beneficiada. Então, é algo assim fantástico. Quando eu descobri essa questão do divórcio energético, eu, como todo mundo, fui lá para o pai Google, fui lá dar uma olhada no que se trata, como que é esse procedimento, e me deparei com um monte de meditações gratuitas no YouTube, né? Meditação do divórcio energético, corte de laços energéticos, né? Então, isso é muito comum, muito mais do que eu imaginava. As pessoas procuram esse tipo de meditação porque eu posso dizer para vocês, quando ele é feito de forma muito assim honesta, muito sincera, quando a gente realmente se entrega ao processo da meditação, o efeito é imediato, é incrível. Casais que não se falavam, ele não vai proporcionar a separação das pessoas, e tampouco a reaproximação, mas pelo menos o entendimento, e menos aquilo
que fica retroalimentando, que é a mágoa, ressentimento, é como um passe de mágica, mas desde que seja sincero. E por que que isso acontece? Porque na meditação, a gente consegue fazer isso dando, eu mesma falo, inclusive, o nome da outra pessoa, dando um comando, né? Em altíssima vibração, para o meu próprio subconsciente, onde eu decreto, né? Que seja feito o rompimento energético, que seja limpa as energias daquela pessoa que estão comigo e devolvidas para ela, e automaticamente limpa as minhas energias que estão com aquela pessoa retornando para mim. Isso, que para quem faz o divórcio energético, o que ele proporciona imediatamente? Você se sente muito mais forte, porque são suas partes, seus fragmentos de alma de volta, onde vão te deixar mais forte. E o que acontece? Automaticamente, você abre uma porta, né? Novas possibilidades, novos relacionamentos, né? Um relacionamento onde haja espaço, né, para um novo relacionamento. É isso que acontece, né? E isso também na área profissional é muito importante a gente saber, né? Quantas vezes a gente quer uma promoção, quer mudar de emprego, mas tem aquelas coisas que a gente nem sabe lá do primeiro emprego, está tudo no subconsciente, e a gente já nem lembra mais. E isso se torna muito útil na nossa vida, né? Bom, continuando aqui, eu coloquei aqui um gráfico de relacionamentos líquidos, né? Só para a gente fazer uma analogia no que acontece com os relacionamentos hoje em dia. Por que os relacionamentos hoje em dia, eles são líquidos, né? Líquidos no sentido do contraponto de ser sólido. A gente falava de relacionamentos sólidos, duradouros, né? O que acontece hoje em dia? Por que os relacionamentos não duram? Exatamente por causa desse gráfico que eu estou mostrando para vocês. Porque muitas vezes, um se encontra num momento e outro na posição, né? Então, em dado momento se encontram, mas aquele que está numa velocidade maior, ele continua a sua evolução, enquanto o outro escolhe parar, né? Não se trabalhar a vida interior, né? Ou então qualquer outro tipo de aspecto, e aí isso vai distanciando as pessoas. Por quê? Porque o volume de informações que a gente tem recebido nesses, né, últimos tempos, advindo aí a internet, tem proporcionado esse fenômeno, né, vamos dizer assim, do momento e da posição dos relacionamentos. Então, em dado momento, a gente se encontra com determinadas pessoas porque está na mesma vibração, no mesmo momento, né? Então, aí a gente vê aí tantos rompimentos, tantos relacionamentos que a professora Lucilena Galvão, da Escola Nova Acrópole de Filosofia, chamou, e eu achei bem interessante, bem oportuno, por isso eu coloquei aqui, de relacionamentos líquidos, né? Continuando. Bom, então, mediante a isso aí, eu precisava de um norte. E como eu falei para vocês, muito influenciada pelo professor Hélio Couto, né, que me abriu todos esses caminhos de autoconhecimento, que me foi apresentado lá atrás pelo meu irmão Vinícius, né? Um beijo, Vinícius, eu sei que você está aqui na live. Muito, muito obrigada, gratidão e uma honra você estar aqui, tá, meu irmão? Porque foi você que me iniciou apresentando o professor Hélio Couto. Então, eu achei nessa caminhada a pirâmide de Maslow. Por quê? Porque ela dá um GPS. Imaginem vocês o seguinte, eu sou convidada para ir na sua casa. Aí, em dado momento, eu ligo para você e falo, olha, fulano, eu estou perdida. Me dá um norte aí de como faço para chegar na sua casa. Qual que é qual é a pergunta que você vai me dar de volta? Onde você está? E é isso, gente. É esse GPS que a pirâmide de Maslow, nesse momento, proporcionou para mim. Por quê? Porque ela apresenta, né, Maslow foi um psicólogo aí nos anos de 1940, 1950, que apresentou a pirâmide das hierarquias das necessidades humanas, né? Então, ele dividiu aí necessidades básicas,
psicológicas e de autorrealização, onde o ser humano se autorrealizaria, né, sendo ser humano. Eu costumo falar, e falo isso nos vídeos também lá do meu canal, que a planta, ela se realiza fazendo o quê? Fotossíntese. Os nossos animais, eles se realizam fazendo o quê? Sendo os nossos animais. Não há uma realização maior. E nós, seres humanos, como nós nos realizamos? Né? Quando que a gente chega realmente a ser humano? Né? Então, ele apresenta aqui, nessa pirâmide, né, de hierarquias, as necessidades das quais todos do planeta inteiro passamos, sem exceção. Então, ele fala lá das necessidades básicas, que são as primeiras necessidades fisiológicas, né, de segurança, biológicas, do comer, dormir, das suas necessidades biológicas, a segurança, ter um teto para morar, um local para onde você sai e realmente você tem segurança que você volta, tem seu cantinho para dormir, para cuidar dos seus filhos, o seu trabalho, né, a sua forma de ganhar a vida, ganhar o seu dinheiro, sobreviver, enfim. Essas, então, seriam as necessidades básicas que ele apresenta nessa pirâmide. Em seguida, ele vem aí com as necessidades psicológicas, que seriam o amor e relacionamento, sexo, os relacionamentos de família, os relacionamentos dos ciclos sociais, enfim. E a estima, né? Tudo aquilo que a gente tem como respeito, tanto dos outros e dos outros para a gente. Isso seriam as necessidades psicológicas que ele colocaria. E, em seguida, ele colocaria a autorrealização. Aquele ser humano que aceita tudo e todos, que tem compaixão, que age conforme as leis, enfim. Ele coloca isso aí para a gente. E isso nos dá um GPS. Puxa, mas em que local ali eu estou, né? E, mais uma vez, vou falar dele, do professor Hélio Couto. Ele nos apresentou essa mesma pirâmide, só que de uma outra forma, que, inclusive, agora sou eu, né? Eu caracterizo ela como uma pirâmide holística. Né? O que quer dizer holística? Que olha isso, o ser humano, de uma forma global, seus aspectos físico, material, né? Espiritual, energético. Então, isso é um olhar holístico. Né? Então, é dessa forma que eu interpreto essa pirâmide que ele nos apresenta. Então, ele dividiu lá a pirâmide de Maslow, aqui, ó, na subsistência, depois no sexo e relacionamento, no poder, no autoconhecimento, espiritualidade e iluminação, né? E aí eu quero falar um pouquinho sobre isso para vocês entenderem como que onde a gente se encaixa nesses degraus. Por quê? Se eu tenho minha fonte de subsistência, se eu tenho onde morar, eu já saí do primeiro nível. Mas quantos milhões de pessoas estão aqui, neste primeiro degrau, né, que é o degrau da subsistência, né? A gente imagina aí tanto de fome ainda que existe pelo planeta. Então, são pessoas que estão, e a grande maioria, tá, pessoal? Eu queria que vocês vissem aqui o tamanho dos meus quadradinhos, até desculpa pelo desenho, foi o melhor que eu consegui fazer no momento, mas olha só, esse quadradinho vermelho é um dos maiores. Por quê? Porque realmente a maior parte da população do planeta se encontra aqui, né? E aí, o próximo degrau, que seria o sexo e o relacionamento, a gente vê que é um quadrado bem maior. Por quê? É realmente aonde a maioria da população do planeta Terra se encontra, né? Seria exatamente no degrau dos relacionamentos e do sexo, né? Então, ao mesmo tempo, por aqueles que desejam que seja assim, pela questão de manipulação, né, da população em geral, que a maioria das pessoas fiquem realmente. Dado aí aquela pirâmide de Maslow lá, só fazendo um adendo para vocês do slide anterior, eu gostaria de falar para vocês que ela é muito utilizada na mídia, principalmente pela mídia, porque é a forma de convencimento das massas, né? Então, é interessante que todos nós fiquemos aí num determinado degrau da existência,
nem sabendo que existem outros degraus, né, da nossa existência, e aonde realmente nós podemos chegar, sem gerar isso no nosso coração, na nossa mente. Então, é influenciado aí por músicas, por novelas, e por tudo isso aí que vocês podem imaginar do que eu esteja falando, né? E, em seguida, seria aí o degrau do poder, né? O poder que também tem poucas pessoas, né? Porque a liderança, não só a liderança mundial, mas assim dentro das empresas, a liderança de pessoas, de grupos, de nações, enfim, nós estamos aí no terceiro degrau. Aí é a grande sacada, pessoal. Por quê? Conhecimento, ele é poder. Mas para você ter o poder sobre alguma coisa, alguém, você precisa conhecer. E para você conhecer, para você dominar, você precisa conhecer, né? Então, essa é a grande sacada. Quando a gente entra nesses assuntos, e é importante isso ser bastante divulgado, quando a gente entra nessa questão do poder, a primeira coisa e a primeira pessoa que você precisa ter o poder é sobre si mesmo. Porque existe uma lei que fala da soberania de espírito, né? Então, o que é isso? O que seria essa soberania do espírito? É o poder de si mesmo, dos seus próprios pensamentos, dos seus sentimentos, da sua vida, né? Para você poder dominar. E aí, automaticamente, a gente pula lá para o autoconhecimento, né? Que poucas pessoas também têm essa curiosidade, se bem que muita gente está despertando já para essa questão do autoconhecimento, como isso é importante na nossa vida. Por quê? Porque em seguida nós vamos deparar e vamos cair na espiritualidade. Pessoal, espiritualidade é diferente de religiosidade, né? Eu posso ser extremamente religiosa, mas ter um grau mínimo de espiritualidade. Por quê? Porque espiritualidade é o ser humano, né? Eu praticar a compaixão, praticar aí o entendimento sobre as outras pessoas, sem julgamento, possível, né? Porque é impossível, muitas vezes, a gente fazer uma crítica, um julgamento de outras pessoas, porque aí outra pílula do autoconhecimento, né? Tudo que nós enxergamos, tanto de bom quanto de ruim, em outras pessoas, e aquilo nos irrita, é porque, primeiro, está em nós, né? Então, nunca, lembra lá do primeiro slide? Nunca nada está no outro. Sempre, em primeiro lugar, passa aqui, ó, pela tela dos meus olhos. Então, é a forma como eu enxergo as situações e as pessoas, né? Tudo baseado naquilo que eu sou, daquilo que eu acredito, das minhas crenças, né? Então, essa questão da espiritualidade é a prática da humanidade na real, né? Ser quem eu vim para ser, quem eu vim para ser, eu mesma, eu sou. Então, a prática da espiritualidade é a prática da humanidade, a minha realização, e automaticamente isso me impulsiona para uma iluminação. Fato é que a iluminação ela tem vários degraus também, né? Por quê? Porque automaticamente, toda vez que a gente se ilumina em determinados momentos, nós descemos aí de novo todo esse degrau. Por quê? Porque nós precisamos o quê? Ajudar o outro. Essa é a nossa missão. Ajudar como? Sendo, né? Não resolvendo, porque senão a gente vai passar a vida inteira resolvendo os problemas dos outros. Na verdade, eu ajudo sendo, né? Então, com aquilo que eu não só penso, falo, mas da forma como eu ajo, ajuda muito, principalmente aqueles que estão ao meu redor, né? Então, isso aí é um dos degraus da iluminação. Eu nem imagino que seja isso ainda, mas, como o professor Hélio Couto nos diz, que quando a gente chega aí nesse sexto degrau, a gente automaticamente resolve cada um dos outros degraus automaticamente. Então, a questão da subsistência se resolve, a questão dos relacionamentos se resolve, do poder do autoconhecimento. Então, ele nos orienta a buscar, né? Assim como todos os nossos mestres espiritualistas, eles nos sugerem, né, que nos trabalhemos, lapidemos cada vez mais
nossa reforma íntima, nossa vida interior, para que isso algum dia venha a acontecer, que é a iluminação. Para quê? Para poder descer de novo os degrauzinhos e ajudar aqueles que a gente pode, quem está no nosso caminho, né? Eu chamo de pirâmide holística, essa pirâmide, porque eu entendo que elas, como aí no desenho vocês podem ver, elas estão automaticamente ligadas a cada um dos nossos chakras, que são os nossos centros vitais, e aonde nosso primeiro corpo sutil, ele está ligado depois do físico. Então, através de determinadas glândulas que nós temos em nosso corpo físico, nós nos ligamos ao primeiro corpo sutil, que são os chakras. Esses aqui são os principais, mas a medicina perdão, eu não vou falar em medicina, eu vou falar em algumas linhas, né, indianas, nos fala que nós temos chakras pelo corpo inteiro, inclusive palma da mão, planta dos pés, enfim, todos os locais do nosso corpo a gente tem, mas esses aqui são os principais. E aí eu faço uma analogia da pirâmide de Maslow, dessa pirâmide holística, com cada chakra. Então, eu digo para vocês que, lidando com a holística, eu falo que essa subsistência, eu até coloquei aqui na corzinha vermelha, ela está ligada ao nosso chakra básico, né, que fica abaixo lá da coluna, aí a questão do degrau do sexo e relacionamentos também está ligada aí ao nosso chakra sexual, né, que são as gônadas e os testículos, né, nos homens. A questão do poder está na nossa glândula aqui já do estômago, né, que fala, fugiu o nome, depois alguém me fala o nome dessa glândula aqui. E aí, a do autoconhecimento está ligado ao laríngeo, a espiritualidade está ligada à nossa glândula pineal, né, que é a glândula do conhecimento, e da iluminação do nosso coronário. Aí vocês me perguntam, mas e o chakra cardíaco, né? Você está vendo ali a pirâmide em verde? Por quê? Porque isso representa o nosso chakra cardíaco, que é o amor, que é o grande portal que nos eleva a outros patamares de entendimento. Então, eu coloquei toda a pirâmide de verde. Por quê? Porque o amor, o perdão, a compaixão, permeia tudo. Então, eu coloquei o chakra cardíaco ali e ele não está ligado a nenhum degrau. Por quê? Porque ele é tudo. Simplesmente o amor permeia tudo. Então, também isso foi uma grande sacada que eu pude observar aí nesse estudo. Eu falo isso para vocês com bastante entusiasmo, porque tudo isso para mim foi assim uma coisa muito impactante, sabe? De ir conhecendo cada degrau, cada passo desse estudo. Para mim foi uma coisa assim fantástica, se abriu, né? Eu falo que depois que eu conheci essas questões todas, esses downloads que eu fui fazendo, foi assim, bem impactante para mim. Só um minutinho. Voltando aqui. Pessoal, e aí? Já falamos. Tá. E aí, voltando ao GPS, né? Que a pirâmide de Maslow nos proporciona, eu queria falar para vocês também que isso nos proporciona identificar o nosso próprio sistema de crenças, né? Como que nós enxergamos, né? Se está certo, se está errado, qual é o fruto da nossa árvore? Por quê? Se a nossa vida está do jeito que a gente quer, é porque está ok. Agora, se a nossa vida, os nossos relacionamentos, né, não está de acordo com o que nós desejamos, nós criamos, né, nós desejamos criar, é porque tem alguma coisa. E também, esse foi um insight muito, sabe, até recente, eu vou falar para vocês, que cada dia eu mesma aprendo cada vez mais, que, assim, identificar
O que está de errado? Qual que é a crença errada em relação aos relacionamentos, né? Por que que tudo isso aí acontece ou aconteceu? Por que essas circunstâncias não se modificam? Então, esse é o chamado da consciência do divórcio energético, é a autoanálise, né? Você identificar quais são os ciclos que não deixam de se repetir, por que que aquilo continua funcionando dessa forma, por que que o quadro não muda. Então, e também foi um insight muito, muito recente, que é essa questão da crença. O que que eu acredito sobre relacionamento? O que que eu, de fato, espero sobre um relacionamento? Qual é o fator? O que que eu preciso amadurecer? O que que eu preciso saber para que as minhas relações, de forma geral, tá, pessoal? Não só o afetivo, que muita gente foca só nisso, mas de forma geral. Tem gente que não se dá bem no ambiente de trabalho, e muda de emprego, é a mesma coisa. Tem gente que não se dá bem na família, e aí se isola, e com os amigos, o mesmo ciclo. Nos relacionamentos amorosos, a mesma coisa. Aqueles padrões do relacionamento anterior continuam se repetindo. Então, é um insight muito grande, você entender, parar e analisar e olhar para si, e analisar e falar, puxa, mas qual é a crença, né, que eu preciso aí diminuir para que isso venha se modificar na minha vida, né? Então, eu faço esse estudo do divórcio energético nos meus atendimentos, e o que se espera, né? Eu até vou falar para vocês algo que aconteceu, assim, que foi bem inusitado, é bem legal de estar falando aqui para vocês, que eu morando em Florianópolis, eu tive a oportunidade de conhecer um local que abrigava mulheres vítimas de violência doméstica, né? E o que acontece? Quando a gente conversou com a direção lá e passou, e fez a meditação do divórcio energético, pessoal, tinha pessoas ali que tinha mais ou menos uns 6 meses dentro daquela casa, sem assim, perspectiva de material para sair, sem condições psicológicas. E foi bem interessante que depois, um mês depois, eu voltei nesse mesmo local e já não havia mais ninguém, né? Eu não coloco créditos, não, no meu trabalho, nem nada, mas algo aconteceu, porque elas, de fato, entenderam e absorveram essa ideia do divórcio energético, porque naquele momento, naquela circunstância toda, foi importante que elas se dedicassem a essa prática dessa meditação e para que esse resultado positivo ocorresse. A gente não pode colocar expectativa, né? Quando a gente faz o divórcio energético, não tem expectativa. Eu quero que aconteça dessa forma. Ou, não, o universo sabe, Deus sabe o que é melhor para cada um, né? Se houver, no caso de relacionamentos afetivos, românticos, né? Se tiver a possibilidade de reconciliação, vai reconciliar. Agora, se for para cada um seguir a sua vida, também vai acontecer isso de uma forma mais tranquila, de forma que no próximo relacionamento não se leve o peso e a bagagem energética daquele anterior, né? Aí eu entro aqui deixa eu ver qual que é esse slide, no 8º slide, que é a consciência do divórcio energético, né? O que eu pude verificar, quais são os passos, as variáveis que esse divórcio energético ele requer, né? Primeiro que eu preciso ter a vontade, né? Primeira coisa, eu preciso estar decidido a resolver aquele problema, né? Então, o que eu tenho que fazer? Qual é o primeiro passo? Eu falo, pessoal, que esse primeiro passo aqui, ele pode durar até anos, né? Dependendo das circunstâncias. Não sabemos de quantas vidas a gente vem arrastando aí determinadas circunstâncias, mas eu digo que esse primeiro passo é o passo mais difícil e o mais complicado da gente passar por ele, que é a dissolução de todos os tipos de contratos negativos. São as juras de amor eterno, trabalhos espirituais negativos, contratos de fidelidade que já não servem mais ao bem maior do momento de todos os envolvidos. Então,
esse primeiro passo aqui realmente é o mais difícil. Mais para frente a gente vai entender que eu vou falar de uma intervenção, inclusive, que nós recebemos nesse trabalho, tá? Já volto lá. Então, o segundo passo, onde a gente trabalha na consciência do divórcio energético, é claro que cada tópico desse aqui, pessoal, quando eu passo a consciência total dele, ele é destrinchado e passado assim. Hoje eu estou passando rapidinho para, né, a intenção que todos tenham noção do que esperar, né, desse curso, né, que está disponível para todo mundo. Qual que é o próximo passo? É o alinhamento vibracional dos chakras, né? Então, a gente faz aí um trabalho com a radiestesia, né? No meu caso, eu trabalho com a radiestesia no alinhamento de chakras, mas tem gente que faz meditação, né? A questão da consciência do alinhamento yin e yang, no tratamento da dor primordial, da rejeição e do abandono. A gente também vai ver isso mais para frente, que existe aí uma dor masculina e uma dor feminina, que é uma dor primordial. É uma das coisas que foi um insight também, uma sacada muito interessante, saber dessa informação, né? Que o yin, que é o lado feminino, tem uma dor primordial lá do início de rejeição. E o yang, que é a parte masculina, né, a polaridade masculina, tem uma dor primordial de abandono, né? Isso tudo a gente vai entender quando a gente faz o estudo, já na próxima linha aqui, do ovo cósmico, da família monádica. E aquilo que a gente vai entender lá na frente do que são almas gêmeas, o que são almas afins, o que são chamas gêmeas, né? Para a gente entender essa questão desse alinhamento yin e yang, né? Yin e yang, né? E aí, o que eu chamo da tecnologia do perdão, depois que a gente descobre o que é o eletromagnetismo, a gente entende que não tem nada para perdoar no outro, que tudo está na gente, e o perdão é para si mesmo, de ter se colocado nas situações, né? E não nunca para o outro, porque o outro só corresponde àquilo que eu estou emitindo. É uma pílula difícil essa também, porque a gente tem o costume de vitimizar, né? De se colocar aí como vítima da situação, das circunstâncias, do marido, da mulher, do namorado, né? De todo mundo, e a gente se vitimiza. Isso aqui também, gente, é uma pílula bem complicadíssima, porque é um hábito que nós temos, né? De colocar sempre a culpa no outro. Então, a necessidade do perdão genuíno, né, que eu chamo da tecnologia do perdão, noção de eletromagnetismo, e o equilíbrio entre karma e dharma. E aí, vai estar na troca primordial aí dos paradigmas de relacionamentos karmático para novo sistema de crença, porque eu recebo aquilo que eu acredito que eu mereço, eu recebo aquilo que eu acredito ser o certo. Então, aquilo, mais uma vez, que eu falei lá no início, a investigação profunda do nosso próprio sistema de crença. O que eu acredito que é um relacionamento? Quais são as informações que vêm sendo colocadas aí pelas músicas que eu escuto, pela minha infância, pela informação que foi passada pelos meus antepassados, meus pais, minha família, enfim. Isso tudo aí vai estar presente nesse nosso estudo para que a gente faça essa troca de paradigmas, né? E aí, abertura consciencial, proporcionando o experimento da terceira inteligência, né? Nós conhecemos duas inteligências. O QI, né, que é aquele coeficiente de inteligência, para saber o quanto a pessoa tem aí das suas funções cerebrais, né, do quanto ela é inteligente. Tem o QE, que é a inteligência emocional, de se relacionar, enfim, daquilo que é politicamente correto. E tem o QS, né, que é a inteligência espiritual, que é a prática da humanidade, que é isso que esse estudo ele propõe. Nós cheguemos a esse patamar de desenvolvimento através da nossa glândula pineal, não para poderes psíquicos, mas para que a gente possa desenvolver essa terceira inteligência espiritual,
que, inclusive, pessoal, as pessoas que desenvolvem essa inteligência espiritual são as pessoas mais procuradas pelo mercado de trabalho hoje em dia, né? Aquela pessoa que sabe solucionar conflitos, né, entre as equipes empresariais. Então, isso é bem interessante a gente entender isso lá na frente também. E aí, também proporciona, a partir dessa consciência que eu falo, consciência do divórcio energético, abertura de novos ciclos e de parcerias benéficas, né? E aí, mais para frente, a gente vai entender, depois que eu entendi o que são almas gêmeas, né? Possíveis reencontros reais, tá, pessoal? De almas gêmeas, em alguns casos, eu coloquei missionários, né? Que está aqui em missão para se encontrar, que não é 1% só da população que está aí com a sua contraparte, com a sua chama gêmea encarnada aqui, nesse momento, nessa encarnação, com um propósito de elevar a grade vibracional do planeta, né? Todos nós temos a nossa contraparte, que seria, claro, depois que que nós entrarmos no estudo, né, mais detalhado sobre o ovo cósmico, nós vamos entender que nós temos a nossa polaridade, yin e yang, né? Então, e todos nós temos. Só que não é possível, pela vibração do planeta, que essas chamas gêmeas venham a estar encarnadas ao mesmo tempo. Enquanto uma está encarnada, ela está no outro plano, ancorando. E depois há uma troca. Por quê? Porque as duas precisam ter as experiências. Lembrando que eu gosto muito de trocar a palavra, né? Eu troco a palavra relacionamento por experiência, né? Então, toda vez que nós temos um relacionamento, nós temos uma experiência. Isso pode ser negativo, pode ser positivo, né? Mas, de qualquer forma, tudo se coopera para o bem, né? Todas as experiências que nós temos. Bom, aí, voltando um pouquinho lá na primeira questão aí do slide anterior, nós já estamos no nono slide. Quando eu falei lá da dissolução de todos os tipos de contratos negativos, entrou em fase aqui a questão desse estudo de manipulação energética negativa, né? E aí o estudo de Ramatiz, através do livro Magias de Redenção, né? Que nos explica, elucida de uma forma, assim, muito clara. E eu costumo utilizar aquela oração, né, de São Miguel, de 21 dias, também no processo dessas dissoluções negativas, né, desses contratos negativos, que nós vemos, todos nós temos, e precisamos, em algum nível, já desacoplar, porque toda vez que a gente sobe a montanha, a mochila ela tem que ficar mais leve. Então, uma das coisas são realmente a dissolução dos contratos que já não cabem mais ao nosso bem, né? O bem maior de todos os envolvidos, né? Então, um dos estudos que entrou foi a magia de redenção do Ramatiz. E, em seguida, eu quero falar para vocês da Líria. Líria. Quem é Líria e por que ela entrou no processo do divórcio energético? A Líria, ela é uma assistente intergaláctica, tá? Alguns anos atrás, estudando com a professora Hélio Couto, eu não tinha notado, né? Mas, de fato, ela entrou em um momento bem oportuno, inclusive, nesse nosso estudo. A Líria, como eu falei, é uma assistente de outros orbes, né? De orbes superiores, que opera no planeta através da emanação da mandala do lírio, que é essa que está no cantinho aqui, trazendo recurso imediato para todos que buscarem, apenas com observação desta, uma intervenção divina para casos de violência sexual, física e emocional de mulheres e crianças, né? Contra mulheres e crianças. Precisa ser divulgado ao máximo para a contemplação da imagem, pois seus efeitos trazem à luz os casos omissos, né? Trazendo resgate, tratamento e cura, tanto das vítimas como dos opressores, né? Então, através dessa observação, dessa mandala, né? Então, entrou realmente no processo
do nosso tratamento com a consciência do divórcio energético, porque ela realmente irradia, né, através dessa mandala aqui, o que ele chama, a verdade, a liberdade do lírio, né, colocando aí um basta nos processos kármicos, né, de violência, tanto contra mulheres, contra crianças, né, e o efeito, pessoal, eu posso dizer para vocês, a experiência pessoal é muito imediata, a resposta é muito, muito rápida, né, mas requer o nosso posicionamento, tá sempre observando, sempre em meditação e pedindo clareza e se colocando à disposição do todo, né, e realmente alguns casos dentro da consciência do divórcio energético, ela é bastante eficaz, tá, pessoal? Alguns não, todos os casos onde ela é acionada, tá? Vamos lá. Aí a gente vai falar de novo da reconexão das chamas gêmeas, como eu já falei, que é 1% só da população aqui. Daí a gente vai falar de família monádica, a gente vai falar dos 144 mil mestres ascendentes que estão encarnados, né? Mas por véu de esquecimento, daí há muito tempo, sem praticar o que veio, de fato, há muito tempo fazer. E aí há a possibilidade de parte, né? Nem todos os 144 mil hoje encarnados estão com a sua contraparte, a sua polaridade ou yin ou yang encarnada, né? Mas se estiverem, eles têm um propósito, né? Que é realmente, neste momento de transição planetária, através do amor que aquela união e essa união ela proporciona uma alta vibração, né, na grade planetária neste momento, e é tudo que o planeta precisa nesse momento, né, para estar combatendo aí tantas forças negativas, né, que a gente vê de guerra, de mortes e tantas tragédias, né. Então, a união, a fusão dessas duas polaridades aqui encarnada representa energeticamente algo fantástico, maravilhoso, que foge do nosso entendimento até, né? Só quem está numa caminhada de chama gêmea, quem está aí passando por todo um ajuste energético neste momento, para a fusão, pode falar sobre o que é uma reencarnação, né, das chamas gêmeas. E também existe todo um estudo que vai falar só sobre esse assunto, né? Que é diferente, pessoal, do encontro de almas gêmeas, do encontro de almas afins. Chamas gêmeas não, é um encontro missionário, que está muito longe desse amor romântico que a gente tem, beijinho, isso, aquilo, é um compromisso espiritual de fato, né? Onde duas almas que têm, duas almas não, na verdade é uma alma só, fragmentada em duas polaridades e encarnadas aqui nesse momento com esse propósito, né? Enfim, vamos lá para o próximo slide. Aí as considerações finais, né? Eu espero que eu tenha sido claro, né? Clara nesse pequeno bate-papo. Agradeço muito para quem está aí comigo até agora e dizer para vocês que relacionamento dá trabalho e não se diz respeito ao outro. É um profundo aprendizado constante de si mesmo, né? O primeiro relacionamento é conosco mesmo. Se aceitar incondicionalmente é uma das tarefas mais árduas da realização, porque se encontra ou se depara imediatamente com o amor incondicional a si mesmo. É muito difícil, gente. O amor tudo supera, tudo sofre, tudo transforma. Né? O amor próprio, o verdadeiro, sempre parte de nós e transborda aos outros. Palavras bonitas, né? Mas em prática é um obstáculo montanhoso que todos nós viemos aprender a transpassar, né? O véu de esquecimento é o grande desafio que nos oferece simplesmente a irradiação da nossa dor primordial, da separação da fonte criadora. No momento que se concretizou a separação, causando na polaridade yin a dor da rejeição e na polaridade yang a dor do abandono, criou-se a grande dificuldade de nos relacionarmos com os outros egos, que também individualizados,
passam a experienciar a origem de todos os males, né? Tendo como consequência do esquecimento da fonte criadora e das suas benesses, a experiência do egoísmo, do orgulho e tudo que forja a individualidade endurecida e distante de tudo que anteriormente se reconhecia como o amor, né? A plenitude. Os relacionamentos são, portanto, a grande oportunidade de retornarmos à fonte, retornarmos para casa. O outro é a extensão de tudo que somos, o espelho, a contraparte do que emitimos em nossos campos eletromagnéticos, sendo a ferramenta essencial do autoconhecimento. Pessoal, assim eu encerro. Eu vou abrir para algumas perguntas, se alguém assim tiver, né? Eu só lembrando que esse trabalho, de cada um dos contrapontos, ele é apresentado num estudo né, aqui não caberia, que é muito extenso o assunto, sobre cada um dos tópicos, no estudo da consciência do divórcio energético, né? Essa é a minha contribuição. E aí eu peço, até vou pedir para alguém colocar aqui nos comentários o link do meu canal no YouTube, quem puder se inscrever lá no canal, me dar essa força, né? Eu vou tentar colocar aqui, só um minutinho, e aí se alguém quiser fazer algum comentário, perguntar alguma coisa, eu estou às ordens. Só um minutinho que eu vou colocar aqui os dados do meu canal, nos comentários. Alessandro, eu não estou vendo as mensagens. Se tiver alguém querendo falar, pode abrir o microfone e fazer a pergunta. Ô, Juliana, por enquanto ninguém se manifestou ainda. Tá, eu não estou vendo aqui. Estou procurando, mas seria uma grande oportunidade estar passando isso aqui. Um minutinho, já passo. Vou colocar aqui, eu acho bem importante, quem puder conhecer o meu trabalho, ele é legal. Estava na ponta do lápis e eu acabei perdendo aqui. Aqui na sala, deixar os comentários. Se puderem dar essa força lá. Aqui. Ó, o Vinícius aqui. Ô, meu irmão, muito obrigada pela sua presença. Eu vou subir essa live lá. E gratidão a todos que se dispuseram, estão comigo até agora, né? E dessa forma, então, Alessandro, a gente se despede, né? Agradeço pela oportunidade, pela paciência de todos. E se eu puder contribuir, a gente está à disposição.